Então é uma alegria estar mais uma vez aqui em Itaí, no Bezerra de Menezes. E como nós estamos na Semana do Trabalho, não poderia perder essa grande oportunidade de falar com vocês sobre a lei do trabalho. E a palavra trabalho carrega no seu conceito, na sua longa existência, um peso, eu diria até uma certa aversão por uma grande parte das pessoas, da população, ao longo dos séculos. E isso vem lá da sua origem, de quando a palavra foi criada. E por isso é necessário que a gente retroaja até aquela época para que a gente bem entenda. A palavra trabalho, ela é oriunda do latim, que chama tripalium, que quer dizer 3 paus, tripalium. Esse nome identificava um instrumento que era uma espécie de um reio, que a gente conhece hoje em dia, um reio, que ele tinha um cabo e 3 cordões de couro. Na ponta de cada cordão tinha um toquinho de pau, um pedacinho de pau amarrado. E alguns deles, ainda para ser mais agressivo, ele tinha uma lâmina na ponta, um pedacinho de ferro. E esse reio, ele era usado como açoite nos coitados dos escravos. Isso era o tripalium. Com isso, então, meus irmãos, a palavra trabalho, que veio do tripalium, foi associado à tortura. E a gente pode ver isso nos estudos da antiga civilização da Grécia, onde o trabalho, naquela época, era considerado uma verdadeira desonra, uma tortura, e que ela era conferida apenas às classes inferiores, que eram os servos e os escravos. Então, como eles sentiam isso uma tortura, deram o nome de trabalho, por causa que o açoite também chamava trabalho, tripalium. Então, tanto o açoite como qualquer outro tipo de trabalho era considerado uma tortura, associaram uma coisa a outra. E durante os séculos, o homem trabalhou não só porque ele necessitava trabalhar para o seu sustento, mas na maioria das vezes porque ele era forçado a trabalhar, como servo, como escravo. Pelo esforço desprendido em relação homem e trabalho, foi sempre bastante conflituosa essa relação. E o homem daquela época, nos primórdios, sentia no trabalho uma verdadeira humilhação, uma fonte de sofrimento. E esta visão, meus irmãos, permaneceu por muitos séculos. Ao longo da história nós encontraremos o homem escravizando o homem. E qual a finalidade? Sempre a subjugação do mais fraco, a fim de que eles realizem os trabalhos suprimindo as necessidades dos mais fortes. Sempre foi isso. E ao longo dos tempos vamos encontrando classes sociais mais favorecidas, né? Linhagens de nascimento nobre, como a realeza, subjugando a plebe. Ou também, em outras épocas, o poder econômico,
das classes mais abastadas, subjugando os trabalhadores em condições subhumanas. E continuava-se aquele sentimento de que o trabalho era um sofrimento. Pela forma com que ele era, as condições em que ele era realizado. Mas nós vamos falar hoje aqui da lei do trabalho. E para nós entendermos essa lei do trabalho, que é uma lei natural e divina, nós temos que recapitular ou lembrar que Deus, nosso Pai, é o Espírito perfeito, é a inteligência suprema. E nós fomos por Ele criados à sua imagem. Se Ele é o Espírito perfeito, nós somos o Espírito imperfeito quando fomos criados. Se Ele era a inteligência suprema, nós, a inteligência, mas sem nenhum conhecimento. Só que nós fomos criados à imagem e semelhança, mas não com as mesmas condições. Então nós fomos destinados por Deus, pelo próprio esforço, através da lei do trabalho, tá? E pelo próprio mérito, atingir o quê? A perfeição, que aí entra na lei do progresso. Ok? Então é por isso que a lei do trabalho é uma lei divina. Através do nosso próprio esforço e do nosso próprio mérito. Nós sabemos que na natureza tudo se movimenta. E é natural que assim seja, porque energia, tudo é energia, e energia é movimento. Esse princípio inteligente, no qual nós fomos criados, nos reinos inferiores da natureza, vegetal, animal, se movimenta de uma certa forma em busca da sua manutenção, da sua sobrevivência, ainda que faça isso de uma forma instintiva. O homem pré-histórico, o homem das cavernas, ainda não conhecia nem a linguagem falada, não conhecia ainda o fogo, e já trabalhava, buscando o próprio sustento através da caça, da colheita de raízes, no esforço diuturno pela sua própria sobrevivência. Já era trabalho. Felizmente, a evolução para a civilização moderna fez o homem renovar o seu modelo de vida e reconstruir com isso a sua relação com o trabalho. Hoje, nós podemos olhar ao nosso redor e percebermos que é natural, hoje é natural e não mais uma tortura, o exercício do trabalho. Exercício esse não apenas buscando uma remuneração financeira, mas também o trabalho em nossos lares, com filhos e dependentes, ou em atividades filantrópicas, como voluntário, e tantos outros tipos que todos conhecemos. E a forma e o conceito de trabalho vem evoluindo daquela época para cá, no compasso da evolução da civilização. O nosso planeta Terra, com o trabalho realizado pelos homens, pela humanidade ao longo dos séculos, e também com o próprio trabalho do planeta Terra, através da sua autotransformação, o planeta vem se transformando ao longo da sua existência. De uma forma gradual e constante, o planeta vem adquirindo os componentes necessários para o seu progresso, para a sua evolução, atendendo também à lei do progresso, atendendo também à lei do trabalho, porque o próprio planeta trabalha, tá, para a sua evolução. Então esse trabalho é conjunto, planeta e homem e planeta trabalhando ambos para a sua evolução.
Já a lei humana do trabalho, ela é bordada de falhas, repleta de privilégios. Enquanto que a lei natural ou lei divina do trabalho não contém nenhuma falha. Ela foi feita por Deus. E por isso essa lei divina do trabalho vai nos conduzir à perfeição, através da lei do trabalho. O trabalho material ou braçal, além de garantir a nossa sobrevivência no nosso dia a dia, é também um instrumento de evolução pelo qual nós desenvolvemos a nossa inteligência. Observem isso. Cada vez que nós fazemos um trabalho, estamos melhorando um pouquinho a nossa inteligência, porque nós cada vez temos condição de fazer ele um pouco melhor. A gente vai notando os erros, os defeitos e vamos, com isso, desenvolvendo a nossa inteligência. Vocês podem ter como prova disso, é que no início da humanidade, o trabalho do homem era apenas um esforço físico. E ele trabalhou tanto fazendo esse esforço físico, tá? Que ele pôde desenvolver a inteligência e evoluir até o nível de desenvolvimento intelectual dos dias de hoje. Foi uma sequência. Ok? Então até aquele trabalho braçal já era para desenvolver a inteligência do homem, que era, existia a inteligência, mas não existia o conhecimento. Sendo assim, compreendemos que o trabalho material, em conjunto com o trabalho intelectual, nos agrega conhecimentos e valores que permitem todo o aprendizado que nós adquirimos. Cada uma das atividades que realizamos no trabalho nos traz uma diversidade de novos elementos que alimentam o potencial do espírito que nós somos, viabilizando assim a nossa transformação, a nossa melhoria. Então, o trabalho é uma grande oportunidade de renovação de valores que nós temos, pois nos coloca, vejam bem isso, o trabalho nos coloca frente a frente com o nosso próximo. E com isso, nós começamos a valorizar esse próximo, a nos familiarizar com esse próximo. Primeiro, pela necessidade que nós temos da cooperação dele no nosso trabalho. Ok? Vamos em dois carregar isso aqui que é pesado. Depois nós passamos o quê? Na convivência a respeitá-lo. Para finalmente transformarmos os nossos sentimentos iniciais em sentimento no futuro de amor ao próximo, no convívio. Aquilo acaba se transformando em amor, naquela troca mútua. E passamos então a trabalhar para ele, por ele e com ele. Mas esse convívio nem sempre é agradável, não é isso? Muitos reclamam deste convívio no seu ambiente de trabalho. Reclamam dos colegas antipáticos, daqueles outros pouco amigáveis, e uma infinidade de outras reclamações. Mas lembremos, meus irmãos, aprendamos com o que a vida nos ensina, porque a vida, ela reflete, ela devolve tudo aquilo que nós emitimos, como se fosse um espelho. A vida, na verdade, é um espelho. E nós podemos entender como é que isso funciona, lembrando daquela historinha, daqueles dois cachorrinhos que estavam passeando no parque.
quando um deles, o menorzinho, resolveu entrar numa tenda. E era a tenda dos espelhos. Assim que ele entrou, ele era um cachorro poodle, branquinho, lindo. Ele viu-se no espelho, mas ele viu 1000, não era só ele. Ele viu 1000 cachorrinhos, todos branquinhos, lindos. Ele ficou feliz. Aí ele começou a abanar o rabinho, porque tinha 1000 outros cachorrinhos lindos, iguais a ele. Aí ele ficou tão feliz que os outros também estavam abanando o rabinho, ele começou a saltitar de alegria. E os outros também saltitaram de alegria e foi uma festa maravilhosa. 1000 cachorrinhos saltitando naquela tenda. E ele foi feliz seguindo pelo caminho até sair pela porta de saída. Todo feliz e radiante porque ele tinha acabado de conhecer o céu. Um lugar maravilhoso. Mas a hora que ele acabou de sair, abriu a porta lá e era um de cada vez, abriu a porta e entrou o coleguinha dele, o outro cachorrinho. Só que não era um cachorrinho, era um cachorrão. Era um pitbull. E assim que o pitbull adentrou, ele viu na sua frente 1000 pitbull. Ele tremeu. Mas aí ele reagiu. Mostrou força. E 1000 mostraram força para ele. Ele quis se impor e rosnou. E ele viu que todos fizeram cara feia também para ele. Ele se assustou, tremeu, começou a ganir e saiu correndo. A hora que ele saiu lá fora, ele sentiu um alívio, porque ele tinha acabado de sair do inferno. Tinha acabado de sair do inferno. Essa historinha nos ensina 2 coisas importantíssimas. Primeira, o céu e o inferno é o mesmo lugar. Ok? Existe o céu e o inferno numa mesma casa, numa mesma família. Segundo, e a mais importante de todas as coisas dessa história, qual é? Eu tenho que chegar ao próximo como se ele fosse eu. E fazer ele fazer tudo aquilo que eu quero que ele faça para mim e eu fazer para ele. Como aconteceu nos espelhos. E isso são coisas que nós temos que guardar para sempre, por toda a nossa vida. Se eu chegar como um pitbull na minha casa ou no meu trabalho, o que vai acontecer? E se eu chegar como um poodle, seja em qual lugar for, a tendência é que eu encontre muitos poodles no meu caminho. O espírito da nossa querida Joana de Ângeles, no livro Estudos Espíritas, psicografia do Divaldo, diz que o trabalho é lei da natureza mediante a qual o homem forja, molda o próprio progresso, desenvolvendo as possibilidades do meio ambiente onde ele convive, ampliando os recursos de preservação da vida por meio da satisfação das suas necessidades imediatas na comunidade social onde ele vive. Essa é a definição que ela deu do trabalho. E os espíritos doutrinários que nos trouxeram os livros da nossa doutrina, eles foram enfáticos ao afirmar que o trabalho como lei natural é uma necessidade de 2 tipos. O trabalho como lei natural é uma necessidade de 2 tipos, material e espiritual.
As materiais são aquelas que visam nossa sobrevivência e o nosso conforto. E a espiritual são aquelas que buscam diminuir as nossas imperfeições. O trabalho que fazemos espiritualmente é para diminuir as nossas imperfeições, tá? Extinguir os nossos vícios. Na prática, alcançamos a nossa transformação moral a partir da forma com que nós vivemos. A nossa transformação moral acontece a partir da forma com que nós vivemos, como pitbull, como poodle. Este, meus irmãos, é o nosso objetivo desta vida encarnada. A forma com que nós vivemos é que vai fazer que a gente evolua mais ou menos. Mas o que diz a nossa doutrina com relação à lei do trabalho? Na pergunta 674, a pergunta de Kardec é assim: a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? Aí a resposta: a modernização da civilização amplia as nossas necessidades. O desenvolvimento nos traz inúmeras necessidades que eram por nós desconhecidas do passado. E as conquistas dessas novas necessidades, carro, televisão, celular, trazem uma vida de maior conforto para o homem, gerando com isso novos tipos de trabalhos e novos progressos tecnológicos para o planeta. O homem busca conquistas, impulsionando a transformação material que nos fazem ou nos trazem uma série de benefícios que nos permitem novas noções de educação, de saúde, de habitação, de transporte. E esta missão, ela é individual e ao mesmo tempo coletiva. Ela é de cada um de nós e ao mesmo tempo de todos nós. A 675 pergunta assim: só devemos entender por trabalho as ocupações materiais? E eles dizem que não, porque o espírito também trabalha, não é só o corpo que trabalha, o espírito também trabalha, tá? Então não é só os trabalhos materiais que a gente entende como trabalho, confirmando o que nós acabamos de dizer. Então, da mesma forma que o nosso corpo físico busca o necessário para sobreviver, o espírito, para se transformar, requer muita vontade e muita consciência, para poder agir na superação das nossas dificuldades em corrigir os nossos defeitos. Então, para alcançar um progresso moral, o homem deve ir além do simples exercício da inteligência. Para conseguir um progresso moral, ele tem que ir além do exercício da inteligência. Não é se tornar intelectual que vai virar moralmente evoluído. Impõe um autoconhecimento das suas potencialidades divinas, de suas dificuldades e principalmente da vontade de modificar, ou seja, aquilo que nós espíritas chamamos de reforma íntima. Precisamos estar cientes que todas as tarefas, independentemente da sua natureza, nos permitem desenvolver essa nossa inteligência que nos foi dada primitiva. Ao desenvolver a inteligência, o homem alcança novas possibilidades de visão do mundo, porque ele passa a enxergar mais longe, ele passa a ter uma condição melhor de análise, de reflexão. Entre tantas conquistas, fruto do árduo trabalho ao longo dos séculos, o homem, a cada dia, atinge novos patamares de desenvolvimento intelectual e se habilita cada vez mais a dar novos passos na conquista de si mesmo. Evidencia
O próprio progresso decorrente sempre da sua transformação moral, que é muito mais importante do que o seu crescimento intelectual. A gente observa, às vezes, algumas notícias de que homens bem-sucedidos, que passaram uma vida inteira lutando por ganhar e ganhar e ganhar mais dinheiro, donos de imensas fortunas, de uma hora para outra, quase sempre bem próximo do que nós chamamos de velhice, eles doam a maior parte da sua riqueza, que lutaram tanto, fizeram todo tipo de negociata para consegui-la. Eles doam para entidades filantrópicas, fundos de assistência social e assim por diante. E eles fazem isso por quê? Porque são bonzinhos? Sempre foram bonzinhos? Sempre foram caridosos? Não. Eles fazem isso por começar a reconhecer que as conquistas materiais que tiveram foram incapazes de os tornar felizes. Tudo que eles lutaram e sonharam que era para eles a felicidade, no final da vida eles viram que aquilo não era capaz de fazê-los felizes. Então você vê um Bill Gates, pessoas assim, doando mais da metade do que eles têm, porque eles não estavam felizes com tudo que tinha. Então, uma nova tentativa. Entretanto, para nós alcançarmos essas conclusões que eles tiveram de procurar uma outra forma de ser feliz, ajudando, fazendo caridade, isso nos impõe uma coisa chamada amadurecimento, autoconhecimento e vontade de melhorar. Em resumo, é necessário que trabalhemos voltados especialmente para o nosso progresso moral, em vez do nosso progresso material. Nós lutamos dia a dia, 23 horas e 59 minutos pelo progresso material. E sabe-se lá se conseguimos gastar 1 minuto para o nosso progresso moral. Lá de vez em quando, a gente pega um livro, pega uma Bíblia, pega um Evangelho, ou resolve fazer uma caridade. Vai acontecer conosco o que aconteceu com Bill Gates, e nós vamos ver que todo esse esforço no progresso material de nada valeu para que a gente conseguisse tudo aquilo que a gente sonha. O que é que a gente sonha? Felicidade. Não é isso? Na 678, pergunta assim: nos mundos mais aperfeiçoados, o homem é submetido à mesma necessidade de trabalho? Quer dizer, eles trabalham lá que nem nós aqui. Nós estamos saindo do mundo de expiação para o mundo de regeneração. Como é que vai ser esse mundo de regeneração? Ele vai trabalhar tanto assim, daquele jeito, que nem a gente trabalha aqui? A pergunta é mais ou menos nesse sentido. A espiritualidade responde o seguinte: a natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. Quanto menos necessidades materiais, menos trabalho material. Você não vai fazer 50 casas se só tem 10 famílias. Ok? Então, depende da necessidade que esse pessoal que já está no mundo mais evoluído tem, vai ser o trabalho deles. Então a gente sabe que no mundo mais evoluído, o corpo é menos pesado, é mais fluídico, a alimentação é menor do que a gente se alimenta, não tem tanta necessidade de roupa, não tem tanta vaidade, não precisa comprar carro, não precisa comprar televisão, não tem nada disso. Então é lógico que a gente precisa lutar por menos coisas materiais. Então ele continua aqui dizendo assim: mas não julgueis por isso que o espírito evoluído permanece inativo e inútil. A ociosidade, em vez de ser um benefício, seria um suplício
para um ser com tanta capacidade? Levou tanto tempo para conseguir tudo aquilo que ele sabe que aprendeu para não usar para nada. Já 679 diz assim: o homem que já possui bens suficientes para assegurar a sua subsistência está livre, está liberto da lei do trabalho. Ou seja, aquele que tem bastante patrimônio, aquele que tem uma boa aposentadoria, ele precisa continuar trabalhando? Não precisa? Como é que é isso? Como é que não é? A resposta: do trabalho material talvez ele esteja livre, mas não da obrigação de se tornar útil na proporção das suas condições e dos seus meios, seja para se tornar mais inteligente e mais evoluído moralmente, ou para ajudar os outros. E isso também é trabalho. Não é trabalho material, mas é intelectual e moral. No 680, uma outra coisa interessante, Kardec questiona acerca da inutilidade da vida daqueles que estão impossibilitados fisicamente de trabalhar. Porque se nós precisamos trabalhar para evoluir, e aqueles que estão incapacitados de trabalhar? Aí a espiritualidade responde assim: os espíritos respondem que a justiça divina só pune aqueles que voluntariamente se tornaram inúteis, ou seja, se automutilaram. Então, eu preciso, pela minha profissão que eu sou formado, eu preciso do meu braço para trabalhar, e sem o braço eu não consigo trabalhar, então eu vou lá, corto e aposento. Eu fico na beira do rio pescando com o outro braço. Então, essa automutilação que eu fiz, a justiça de Deus pune. Ok? Se eu cortar o meu dedinho para não trabalhar mais, a justiça pune. Ok? E eles continuam dizendo assim: na hipótese de não conseguirmos trabalhar por limitações físicas, entra no mesmo caso do aposentado. Sempre temos outras possibilidades mais importantes, que é o de trabalhar o nosso pensamento, as nossas atitudes, os nossos sentimentos, a busca por renovação, a busca por superação dos nossos limites, a busca de conquista de nós mesmos, independente de estarmos ou não exercendo algum trabalho remunerado. Essa reforma nossa também é um trabalho. Então, não é porque eu estou mutilado que eu não posso trabalhar o meu espírito. Se eu estiver entrevado numa cadeira de roda, eu posso continuar trabalhando o meu espírito. Ok? Se eu estiver deitado numa cama e não puder, eu posso continuar ouvindo palestras e cuidar do meu espírito. E Deus? Deus nos ajuda? Como é que funciona isso? Tem uma história de um sábio que ele caminhava com os seus discípulos, uns 10 discípulos mais ou menos, por uma estrada tortuosa, quando encontraram um jovem piedoso, ajoelhado, demonstrando muita fé, rogando a Deus que tirasse o seu carro que estava atolado. Todos olharam aquele devoto, aquele homem de muita fé, sensibilizaram-se com ele e prosseguiram, dirigidos pelo sábio. Alguns quilômetros pela frente, num outro atoleiro, existia um outro homem que estava com o seu carro também atolado. Este homem, porém, xingava, esbravejava, reclamava e usava toda a sua força para tentar tirar o carro do atoleiro. Comovido com aquele sofrimento, com aquele esforço, o sábio não teve dúvidas. Propôs aos discípulos retirar o carro daquele atoleiro. Obedeceram e, após tirar o carro do atoleiro, o homem que blasfemava agradeceu, ficou feliz e foi embora com o seu carro. Os aprendizes
olharam interrogando para o mestre e disseram: Senhor, o primeiro homem orava com fé, era piedoso, por que nós não o ajudamos? E este que é rebelde, que blasfemava, praguejava, xingava, recebeu de imediato o nosso apoio. Por que, Senhor? Sem ao menos perturbar-se, o nobre mestre, sábio, respondeu: aquele que orava, aguardava que Deus viesse tirar o carro dele. Sendo que essa tarefa competia a ele tirar. O outro, embora desesperado, blasfemando pela sua ignorância religiosa, empenhava-se, se esforçava, então ele merecia a nossa ajuda. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Não é assim? Então, gente, não adianta a gente ficar rezando 3, 4 dias seguidos para minha casa ficar limpa. Eu tenho que usar pelo menos umas 2, 3 horas do meu dia e ir lá e limpar a casa, porque não adianta a minha fé nessas coisas, é responsabilidade minha. Com todo respeito, fazer isso é vagabundagem. Quer fazer de Deus o seu servo? A situação é inversa, é nós que temos servos de Deus. Tem outras horas que nós vemos gente blasfemando, dizendo que Deus castigou, permitindo que o seu patrão o demitisse. Ele já tinha um salário miserável, salário mínimo, era pouco, muitos filhos. Seu emprego, sua vida era humilde e agora desempregado. Ele estava com grandes dificuldades. Culpando a Deus, achando que Deus fez aquilo com ele, tirando aquele emprego tão pouco remunerado que ele tinha, para vê-lo sofrer por castigo. Tem um conto popular que explica isso. Por que às vezes acontece uma coisa dessa? Diz que um sábio, com um discípulo que o acompanhava, caminhava por uma estrada montanhosa. Quando resolveu com sede pedir água em uma residência muito paupérrima. Lá dentro moravam muitas pessoas. Muitas. Curiosamente, ao ver tantas pessoas com tanta miséria, ele perguntou: do que é que vocês vivem? A matriarca, uma senhora muito religiosa, respondeu que, graças a Deus, eles tinham uma vaquinha, da qual diariamente tiravam leite e bebiam metade do leite que a vaca dava. A outra metade eles levavam para a cidade e vendiam para comprar os demais mantimentos que a família precisava. E assim eles iam vivendo. Ao sair dali, após tomar a água, e já longe da casa e longe da vista dos moradores, o mestre e o seu discípulo se depararam com a famosa vaquinha da família. E essa vaquinha estava próxima a um abismo. Sem titubear, sem nenhum receio, o mestre se aproximou da vaquinha e a empurrou. A vaquinha rolou pelo precipício, sob o olhar assustado e incrédulo do discípulo. O discípulo, sabendo que o mestre não fazia nada errado, não questionou, ficou quieto.
Passaram-se alguns anos. E os dois caminhavam novamente e, por coincidência, passaram em frente à mesma casa paupérrima e notaram que estava tudo diferente. Ficaram curiosos. Resolveram entrar. Pediram água. O mestre, para satisfazer a curiosidade, perguntou o que tinha acontecido para tanta mudança. A matriarca, aquela senhora religiosa, respondeu que, infelizmente, a vaquinha que o sustentava, desgraçadamente, tinha caído no precipício e que, por causa dessa desgraça, eles tiveram que, alguns deles, ir na cidade procurar emprego. Outros, para que não morressem de fome, resolveram plantar naquelas terras, para com isso sustentar, alimentar a família. E hoje ela estava agradecida a Deus mais uma vez, porque eles tinham já uma casa nova, carro, trator, pomar, plantação, animais no pasto. E vários daqueles que na casa moravam já trabalhavam em bons empregos na cidade. Então, né? A gente às vezes reclama que está desempregado. Será por que Deus permitiu que a gente perdesse aquele emprego? Na parábola dos trabalhadores da vinha, Jesus narra que em diversas horas do dia ou dias da vida, entendamos como quisermos, somos convidados a trabalhar. E ainda aqueles que só encontram o trabalho na última hora do dia, farão jus ao trabalho, ao salário integral, porque se mantiveram ao longo do dia disponíveis e de boa vontade. Foi o que aconteceu com aquela família. A hora que precisou, realmente foi chamado para trabalhar, eles foram trabalhar. Com todas essas informações, meus irmãos, com todas elas, a partir de agora, amadurecendo a nossa visão do mundo, cabe a nós modificar o nosso entendimento acerca do trabalho, independente de qual seja esse trabalho. Não como sendo algo ruim, algo desagradável, algo mal remunerado, ambiente insuportável, ou seja, uma tortura, um tripálio. Mas sim, sabendo do significado e a importância do trabalho, passarmos a ver ele como uma oportunidade de exercitarmos a nós mesmos, ultrapassando os nossos limites. Tem com isso o homem, portanto, que conhecer a si mesmo. Ele deve procurar colocar os seus recursos orgânicos, materiais, intelectuais, ou seja, tem que aplicar todos os seus esforços no trabalho digno e edificante, em prol do semelhante e de si próprio. Este é o verdadeiro trabalho. O Espírito de Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, lição 4, ensina para as pessoas queixosas e insatisfeitas com o trabalho. Diz ele, a maioria revolta-se contra o gênero do seu trabalho. Os que varrem rua querem ser comerciantes,
Já os que trabalham no campo preferiam trabalhar na cidade. Diz ele, o problema, contudo, não é o gênero, não é o tipo, não é a tarefa, mas, vejam bem, é a compreensão da oportunidade recebida, a oportunidade de um trabalho. De um modo geral, as queixas nesse sentido, diz Emmanuel, as queixas de nossos trabalhos, diz ele, que são preguiças inconscientes. Vou repetir. Queixar-se do trabalho, segundo Emmanuel, trata-se de preguiça inconsciente. Lembramos que Jesus, o espírito mais evoluído que caminhou pelo planeta, ele era marceneiro. Ele aprendeu o ofício com José, o seu pai, aqui no plano físico. Os seus seguidores, todos, tinham profissão. Muitos deles eram pescadores, como Pedro. Após ele veio Paulo de Tarso, que era tecelão. E ele continuou exercendo essa atividade quando passou a ser cristão. Ele trabalhava como tecelão para se manter enquanto pregava. Ao exercer a verdadeira tarefa que nos apresentaram um novo modelo de humanidade, Jesus trabalhou incessantemente, realizando curas. E aconteceu num dia de sábado, que era dedicado ao repouso, de ele ser gravemente criticado por estar trabalhando num dia de sábado. Vocês se lembram que ele respondeu? Meu Pai trabalha o tempo inteiro, sábado, domingo, feriado. Deus trabalha o tempo inteiro, o tempo todo. Ele, Jesus, também trabalhava todos os dias. E que a nossa obrigação, querendo dizer com isso, é trabalhar sempre, todos os dias, seja fisicamente ou seja intelectualmente. E assim, meus irmãos, eu quero encerrar destacando que o importante não é qual o trabalho que nós exercemos. Não é e nunca será o mais importante. O que é importante é como nós exercemos o nosso trabalho, seja ele qual for. Como nós exercemos o trabalho e se o exercemos com amor. E é esse amor que nos permite retirar de tudo o que fazemos a sua melhor parte. Todo o trabalho que fazemos com amor, nós conseguimos tirar dele a sua melhor parte, que consiste no quê? No aprendizado e se converte em sabedoria para o espírito. Que é isso que nós viemos fazer, buscar sabedoria para o espírito. Sabemos em quando nós formos para o mundo espiritual, vocês sabem o que vão nos perguntar? Você era médico, você era engenheiro? O que você fez com o trabalho que te deram? Como você usou o seu tempo? Eu era médico, não quero saber o que você era. O que você fez? Você foi médico com amor ou não? Ok? Não importa a profissão. Vão te perguntar se você amou o que fez. Amou, praticou a sua profissão amando o que estava fazendo. Essa é a pergunta que vão te fazer. E se você não responder, sabe o que vai acontecer? Vai doer na consciência. E essa dói.
E eu encerro então dizendo que o trabalho que realizamos se transforma em caminho natural de iluminação do Espírito. Caminho natural de iluminação do Espírito. E nós não temos data nem hora para realizá-lo. Porque o Espírito trabalha o tempo inteiro. O corpo pode não trabalhar o tempo inteiro porque cansa, mas o Espírito trabalha o tempo inteiro. E ao evoluir, ao iluminar-se, o Espírito se resplandece, passando a partir dali a viver de acordo com as leis divinas, estabelecendo com isso um regime de parceria no trabalho com o Pai, nosso Criador, trabalhando como coautor das realizações da vontade divina. Esse é o trabalho do Espírito evoluído. E é desse trabalho, meus irmãos, executado em união com o trabalho de Deus, que nós vamos passar a receber o maior de todos os salários. O maior, o melhor de todos os salários, que é poder viver em paz e desfrutar da verdadeira felicidade. Que o Senhor Deus, nosso Pai e Criador, abençoe a todos nós. Que assim seja.